Pessoal do segundo ano novo médio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo, professor de matemática. E hoje, dia 10 de julho, sexta-feira, nós vamos ter o nosso momento da aula 37. A aula 37 é uma correção da atividade da aula 36, que foi passada quarta-feira. O assunto, descritor 25, que é resolver problemas que envolvam os pontos de máximo ou de mínimo no gráfico de uma função polinomial do segundo grau. Aqui ao lado, em dados, como vocês podem ver nesse retângulo, nós temos a fórmula para calcular o x do vértice e o y do vértice da parábola, que é a representação gráfica de uma função quadrática, uma função do segundo grau. Aqui abaixo do cabeçalho, como vocês podem observar, temos 3 links. O primeiro é da atividade que vocês responderam, o segundo da apostila e o terceiro da videoaula. Primeira questão. O volume V em um reservatório de água varia em função do tempo t. Como vocês podem ver aqui no desenho, a linha horizontal, nesse sistema cartesiano, ou seja, o eixo x, o eixo horizontal, está a representação do tempo em horas. E o eixo vertical, que seria o y, está a representação de volume em milímetros. Conforme representado no gráfico da função quadrática abaixo. De acordo com esse gráfico, em quantas horas esse reservatório atinge o seu volume máximo? Então percebam que esse gráfico é uma parábola, E aí nós temos que o início da parábola, marcando em x, é 0 e o final é 24, ou seja, o tempo final 24 horas. E o volume máximo, ele é o ponto mais alto, que a gente chama de vértice da parábola. Então, quer saber em quanto tempo atingiu o volume mais alto. E aí, analisando o gráfico, como essas parábolas das funções quadráticas, elas são simétricas, Analisando o gráfico, vai ser justamente no ponto médio, entre o início e o fim do tempo, Então, só dividir os 24 por 2 que temos a resposta 12. Então, quando atingiu 12 horas, foi que atingiu o volume máximo. Segunda questão. Uma pedra é atirada para cima e sua altura h em metros é descrita pelo gráfico abaixo, que está em função do tempo t, dado em segundos. Qual foi o instante em que essa pedra atingiu a altura máxima? Então, horizontal, tempo em segundos. Vertical, altura em metros. E aí o tempo máximo foi, partiu do 0 até o 10. A parábola ela é simétrica, E a gente quer saber justamente em que tempo, em quantos segundos atingiu a altura máxima, o objeto atingiu a altura máxima. Então, é justamente, como a parábola, como a gente tinha visto na primeira questão, ela é simétrica, então é justamente o ponto médio, do tempo entre 0 e 10, que é 5, ok? Então, a resposta correta dessa questão, letra D. Terceira questão. Uma bala é atirada de um canhão e sua trajetória descreve uma parábola de equação. Então, esta questão a gente já tem a especificação da equação, que representa essa função quadrática. Y é igual a menos 5x ao quadrado mais 90x, onde as variáveis x e y são medidas em metros. Nessas condições, a altura máxima atingida pela bala é. Então, a gente não quer saber aqui em que momento a bala atingiu sua altura máxima. A gente quer saber qual é o valor da altura máxima. Então, vamos lá. Como saber? Então, nós temos aquela fórmula que foi dada no enunciado. O x do vértice e o y do vértice. Para calcular a altura, nós temos que saber justamente o valor do y do vértice, porque o y é o eixo vertical, que vai mostrar essa altura. Então, y é igual a delta sobre 4a, ok? Vamos lá. Delta
é igual a b ao quadrado menos 4ac, a fórmula, né? Então, primeiro vamos calcular delta para poder achar, né, o valor dele e chegar na fórmula do y. Então, delta é igual a b ao quadrado é 90, né, ao quadrado, são os coeficientes da equação, menos 4 vezes a, que é menos 5, vezes c, que essa equação é incompleta, né, porque não tem o coeficiente c, então zero. Delta é igual a 8.100. Ok, agora substituímos, né? Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Então, y do vértice é igual a menos 8.100 dividido por 4 vezes menos 5, que é menos 20. Como as duas partes dessa fração estão negativas, a gente multiplica por menos 1, né? E torna positivo. Então, fica 8.100 dividido por 20, que é igual a 405. Então, o y do vértice, né, é justamente essa altura que a bala de canhão atinge, que é 405 metros. Terceira questão, resposta correta, letra D. Quarta questão. Observe o gráfico abaixo. As coordenadas do vértice desta função são... Então, aqui nós temos a representação, né, da parábola, que representa uma função quadrática, e nós temos as marcações, né, as medidas aí nos eixos x e y. Então, aí é fácil de nós identificarmos as coordenadas do vértice, que é esse pontozinho mais alto, né, que eu destaquei aqui em vermelho, certo? Então, primeiro, quando a gente está trabalhando com coordenadas, primeiro vem a informação do valor que mede em x, né? Então, em x, esse ponto do vértice está alinhado a 2. Então, 2 em x e em y, 1, né? Então, a resposta correta fica 2,1, que é a letra B, ok? Quinta questão. Uma bola colocada no chão é chutada para o alto. Percorre uma trajetória descrita por... Aí está a função quadrática, né, da trajetória dessa bola. Y é igual a menos 2x ao quadrado mais 12x, onde y é a altura e x é o alcance em metros. Esta representação esta situação está representada no gráfico abaixo. Nestas condições, a altura máxima atingida pela bala é... Então, nós vamos achar o que? O valor de y, né? O vértice aí, as coordenadas do vértice dessa parábola para y, que corresponde à altura, ok? Então, vamos substituir, primeiro calculando o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual a b ao quadrado, que é 12, né? Então, 12 ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 2. E c, essa também é uma função quadrática incompleta, então não temos o c é zero. Então, delta é igual a 144. Y é igual a menos delta sobre 4a, fórmula, não é isso? Então, y é igual a menos 144 vezes 4 vezes menos 2, que é menos 8. Menos com menos, né? Então, a gente vai deixar tudo positivo. 144 dividido por 8, 18. Então, a resposta correta desta questão é a letra C, 18 metros, né? A altura máxima dessa bola. Espero que vocês tenham acompanhado. Se tiverem ainda alguma dúvida, entre em contato que eu vou tentar esclarecer melhor. Um abraço a todos e bons estudos.